Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai começar a trabalhar o conceito de orientação a objetos de forma concreta, né, aqui no C#, porque até agora a gente tinha usado os objetos, né, alguns objetos de componentes de tela que também são objetos, mas a gente ainda não tinha criado uma classe nossa, né? Então nessa aula aqui eu vou criar uma classe nossa e utilizando como base o projeto da última aula, né? Então, não sei se vocês recordam aí, nessa última aula a gente tinha um projeto onde eu tinha dois valores, eu vou só executar para recordar vocês. Então eu tenho dois valores, eu escolho qual é a operação, tem que preencher os dois valores, né? Escolho qual é a operação e ele me mostra o resultado, né? Então eu escolho, mudo a operação e ele calcula o resultado. Então eu quero usar esse projeto aqui e fazer uma classe para realizar essas operações. Ou seja, em vez de fazer todas as operações aqui no botão como eu estou fazendo, que não estou seguindo o conceito de orientação a objetos, eu vou fazer a operação toda em classe. Tá? Então, só recordando com vocês que a classe ela é, na realidade, uma representação do mundo real, né? Uma outra forma de se representar o que a gente faz na programação estruturada. Então, enquanto eu imaginava, por exemplo, a programação estruturada com duas variáveis, mais as rotinas de código, tudo separado, aqui na orientação a objetos eu vou criar, por exemplo, uma classe calculadora e essa classe vai fazer todas as operações e ter as propriedades ali dentro. Tá? Então, eu vou começar a criar aqui e à medida que eu for criando, a gente vai entendendo melhor isso. Para criar a classe, aqui no C#, eu tenho duas formas. Ou eu dou o botão direito aqui no PRJ Controles, vou lá no Add Class, essa é uma opção, ou então eu vou aqui no meu menu, né, lá, Project, Add Class. Tá? Todos os dois vão cair na mesma tela que essa daqui. Então, lá, quero adicionar uma classe, ok. Como que se chama a classe? Eu vou chamar ela de CLS Calculadora. Tá? Poderia ser qualquer nome. Não preciso de colocar o ponto .cs aqui no final, porque ele adiciona automaticamente. Tá? Só lembrando que o ponto .cs é a abreviação de C# e todos os códigos aqui no C# utilizam ele. Bom, então eu tenho uma classe que é calculadora, e aí qual que é a ideia básica? Eu tenho duas propriedades, né? Quais propriedades? O valor 1 e o valor 2. E eu tenho as quatro operações básicas, tá? Então eu vou declarar aqui, ó, public int, vou colocar como float, porque eu posso usar casas decimais, né? Public float v1 e public float v2, correto? E aí o que eu vou fazer? Ó? Vou criar aqui agora um public float resultado. Tá? Teria outras formas de fazer, vou optar por fazer assim, depois a gente pode até fazer alguma alteração. Então eu vou criar aqui, ó, public void soma. O que o soma vai fazer? Vai somente armazenar dentro de resultado o V1 mais o V2. Ok? De repente você pode me perguntar assim, não seria mais fácil eu fazer direto do que usar classe, do que usar essa coiseira toda? De repente seria até mais fácil, mas a ideia nossa aqui não é fazer só uma classe que soma dois valores, né? A ideia nossa é apresentar o conceito, permitir que vocês entendam esse conceito de classe e de objetos aqui no C#, para depois usar em um projeto maior, que aí se justificaria mais ainda, né, o uso das classes. Então, estou criando aqui já o void subtrai, que ele vai fazer a subtração de V1 e V2, né? Então, o resultado vai receber V1 menos V2. Vou fazer a multiplicação. E resultado recebe V1 vezes V2. E por último, a minha divisão.
V1 dividido por V2. Correto? Bom, então já tenho a minha classe. E agora chega a hora de fazer o quê? Deixa eu entender um pouquinho melhor isso, né? Primeira coisa, eu tenho a minha classe calculadora. Dentro da minha classe calculadora, eu tenho três propriedades, ó, V1, V2 e resultado. E eu tenho quatro métodos. O método soma, o método subtrai, o método multiplica e o método divide. Tá? Só lembrando que um método é, na realidade, uma operação que eu posso fazer dentro da classe. E uma propriedade é uma característica que armazena um valor dentro da classe. Tá certo? E aí, essa minha classe chamada CLS Calculadora, ela faz parte do namespace PRJ Controles 2. O que vem a ser um namespace? Um namespace é uma biblioteca. Então, eu estou criando uma biblioteca, né? Ou seja, um conjunto de funcionalidades. Dentro desse conjunto de funcionalidades, eu posso ter várias classes. Por enquanto, eu tenho só CLS Calculadora. Tá? Para que eu vou criar um namespace? Para que eu possa depois, se eu quiser, utilizar esse conjunto de bibliotecas, de funcionalidades, em outro projeto meu. Ok? Vou voltar aqui na tela, então, e vou alterar o resultado. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, escolher a operação, né? Isso aqui eu vou manter, tá vendo? Se a operação não estiver preenchida, eu vou pedir para o usuário escolher a operação, ou seja, isso aqui é uma questão de tela, né? Não tem como eu mudar para a classe. O que eu vou mudar é aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar, criar primeiro aqui, né? O meu objeto baseado na classe, ó. Só dar uma ajeitada aqui que está meio sem indentação o código, né? Vou dar o tab aqui para poder recuar o código, ficar correto. E vou criar aqui o meu objeto, ó, CLS calculadora, calc, igual a new CLS calculadora, tá? O que eu estou fazendo com isso? Primeira coisa, eu vou colocar qual é o nome da minha classe, ok? E aqui, calc é o objeto que eu estou criando com base nessa classe. Igual eu criei, por exemplo, int x, e int é o tipo de dados e x é a variável, seguindo a mesma lógica, eu vou criar aqui calc, que é o meu objeto, poderia ser qualquer nome, baseado em CLS calculadora. Esse igual a new CLS calculadora é só para inicializar, tá? É para ele efetivamente alocar espaço de memória e deixar o meu objeto calc disponível para uso. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar calc.v1 igual a float.pass de txt valor 1.text, né, lá. Então, o meu v1 ele é float, o meu txt valor.text é texto, então eu tenho que fazer a conversão antes. calc.v2 igual a float.pass txt valor 2.text, tá? Nesse momento, então, o que está acontecendo? O meu valor da tela já está dentro do meu objeto calc. Se eu fizer agora chamar, por exemplo, o soma, ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de V1 e o valor de V2, somar e guardar dentro de resultado, tá? Porque o valor de V1 e V2, ele já tem o conteúdo da tela, ok? Então agora eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar assim, ó. calc.soma. Aí o resultado dele, na verdade, eu vou chamar o calc.soma aqui na linha de cima, né? Chamei o calc.soma. E aí o resultado, ó, eu vou pegar aqui, ó, calc.resultado.toString. Por quê? O que aconteceu? Quando eu chamei o calc.soma, ele vai somar V1 com V2 e guardar o valor dessa soma na propriedade resultado. E agora eu estou pegando a propriedade resultado e jogando para a minha tela, tá vendo? E assim, parecido com isso, eu vou fazer em todos, né? Olha, aqui eu vou colocar calc.resultado da mesma forma. Só que o que vai mudar? Aqui na linha de cima, ó, eu vou colocar calc. Esse é o subtração. Subtrai. Só observando, gente, que como eu vou ter agora mais de uma linha, eu tenho que abrir e fechar chaves, né? No if, na linguagem C#,
eu tenho que abrir e fechar a chave se tiver mais de uma linha. Continuando aqui na multiplicação, vou fazer de forma bem parecida, né? Só que chamando o multiplica. Então, calc.multiplica. Pegando aqui o conteúdo da variável resultado, da propriedade resultado. E por último, o calc.divide, né? E aqui vou mudar também para pegar o conteúdo da propriedade resultado. Aí você pergunta, como você pode chamar o divide aqui direto? Só que abrir e fechar chaves, né? Como que você pode abrir aqui, chamar o divide direto, se ele não tem os valores? Ele tem, ó, porque aqui no comecinho de tudo, eu já passei os valores para dentro do meu objeto. Portanto, eu posso fazer qualquer operação aqui que agora vai dar certo, tá? Vamos fazer o teste? Coloquei um valor em valor 1, escolhi a operação, coloquei outro valor e cliquei em resultado e já me exibiu. Então agora, qual que é a diferença? É que ele está fazendo a operação utilizando a minha classe, tá? Fala, tá, qual vantagem que eu vou levar nisso nesse momento? Primeira coisa, todo o teu código ele está dentro da classe. Então a manutenção ele é muito mais fácil, né? Falar, eu estou com algum erro no cálculo. Aqui seria difícil ter algum erro no cálculo, né? Mas vamos dizer que tivesse. Então a manutenção ela ficaria unificada, né? Todo o problema de operação que eu tiver, eu sei que está aqui na minha classe. Falar, eu quero fazer mais uma operação, acrescentar mais uma operação. Eu poderia acrescentar aqui na classe mesmo. Isso já estaria disponível. E se fosse uma classe mais complexa, a manutenção dela ficaria muito mais fácil do que se fosse aqui somente no botão, tá ok? Então, no primeiro momento pode parecer que a gente está dificultando as coisas, mas não. Depois vocês vão ver que com o aumento da minha classe, com a classe aumentando de tamanho e o código ficando mais complexo, eu trabalhar com classes e com orientação a objetos, na realidade fica mais fácil, em vez de ficar mais difícil. Tá certo? Vou pedir para vocês então fazerem essa mudança, fazer essa mesma operação que eu fiz aqui, acompanhando no vídeo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via correio, via e-mail, né? E sanar as dúvidas que tiverem. Tá ok? Até mais.